17, lá do Ítalo. Assinale a opção que apresenta os instrumentos de medição de volume mais indicados para a realização de uma titulação. Tá? Então, bureta e Erlenmeyer, proveta e Erlenmeyer, tá? Pipeta volumétrica e Erlenmeyer, proveta e Becker, né? E pipeta volumétrica e Becker, tá? Então, assinale a opção que apresenta os instrumentos de medição de volume mais indicados para a realização de uma titulação. Tá? Então, aqui, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar numa titulação? Os mais, pode até utilizar as secundárias, mas os primeiros, os principais são a bureta e o Erlenmeyer. Tá? Então, na resposta A está correta. A B, proveta, não. Pipeta volumétrica e Erlenmeyer, eventualmente pode ser utilizado, mas não especificamente. Tá? Proveta e Beck também não, pipeta volumétrica e Beck também não. Então, a resposta correta aqui é a resposta A, bureta e Erlenmeyer. Tá? São questões, então, práticas, né? Opa, são questões práticas, tá? A 18. O volume de 25 ml de uma solução fisiológica vendida no comércio farmacêutico e, segundo informações do fabricante, apresenta uma concentração de 0,9%. Tá? Foi tratada com excesso de HNO3, 0,1 mol, formando um precipitado branco de cloreto de prata, HCl, tá? Cujo seu peso após precipitação, lavagem e calcinação. Então, se trata de uma análise gravimétrica, e aqui estão as etapas dessa análise gravimétrica, né? Precipitação, lavagem do precipitado, né? Aqui está faltando ainda a filtração, né? E depois a calcinação, pesou 0,430 gramas de HCl. Calcular a quantidade em gramas de cloreto presentes na amostra. E qual o seu teor percentual nessa amostra. Então, vamos lá. Então, eu tenho ali que o precipitado formado, né? Eu vou determinar cloretos, então, em soluções fisiológicas, né? Então, o HCl, a massa do HCl, que é o nosso precipitado, vai ser 143,32 gramas por mol. Do cloreto, 35,5 gramas por mol. Tá? Então, eu faço a reação da prata, né? Mais o cloreto, formando o HCl, que é o precipitado branco, que se formou ali. Tá? Sim. A massa atômica dele, né? E a massa molar do HCl é 143,32. A massa do precipitado obtido no final do processo da gravimetria foi 0,430 gramas. Tá? Então, calcula a massa do cloreto. Essa é a massa de cloreto presente, então, nesse frasquinho de 25 ml da solução fisiológica. Ou seja, eu tenho 0,1065 gramas de cloreto presente na solução. Tá? O cálculo da porcentagem de cloreto presente na amostra, ele diz que é 0,9, né? O fabricante diz que é 0,9. Vamos ver se é 0,9. 1,065 gramas em 25 ml, em 100 ml, tá? Fazendo as continhas, então deu 0,426 gramas por cento, tá? Ou 0,46%. Então deu diferente, um pouco diferente do valor estipulado pelo rótulo do fabricante. 19. Que são métodos gravimétricos de análise? Que tipo de transformações estão envolvidas nesse tipo de análise? Então, é o processo de isolar e de pesar um elemento, ou um composto definido de um elemento, na forma mais pura possível. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós quisemos determinar o cloreto, nós reagimos com prata, né? E obtivemos um precipitado branco, né? Depois filtrado, lavado, seco, né? Então, você tem uma massa. Então, essa é uma das características da análise gravimétrica, tá? Então, um processo que a gente vai isolar, de pesar um elemento ou composto definido na forma mais pura possível. Foi o que nós fizemos aí no caso do cloreto. Qual a diferença entre o método volumétrico e o método gravimétrico? Através de uma solução padrão. Então, nós sabemos que tem um determinado analito presente, que um determinado analito está presente na minha amostra, através da utilização de um padrão. Tá? Agora, na análise gravimétrica, você vai pesar o elemento, você vai precipitar o elemento e você vai pesar ele, na forma mais pura possível. Então, você tem que conhecer a estequiometria da reação, tem que conhecer a natureza do teu precipitado. Então, a diferença é que um mede volume, tá? E o outro é massa, determina a massa de um precipitado formado.
Aí está a diferença entre o método gravimétrico e o método volumétrico. Tá? E, só repetindo, então, são métodos ainda largamente utilizados, apesar da instrumentação que existe, mas são métodos ainda muito utilizados para controle de qualidade, né? Em diversos setores. Tá? Então, devido à sua elevada precisão e também a elevada exatidão. Tá? A elevada exatidão. Tem limitações, tá? Tem limitações. Então, nós já falamos na aula passada que, por exemplo, para análise de traços, ou seja, quantidades muito pequenas, tá? Os dois métodos não são muito adequados. Não são muito adequados. Então, a gente tem que partir para métodos instrumentais, tá? Aí você chega a nível de ppm, ppb, né? ppt, parte por bilhão, parte por trilhão, parte por bilhão, tá? Então, esses métodos clássicos aí, que a gente chama, a gravimetria e a volumetria, eles são a nível de percentagem. Tá? Então, se eu quiser para traço, eles não são os mais indicados. Tá? Não são os mais indicados. Mas, para análise de traço, que corresponde à grande maioria das análises, tá? São métodos de excelente precisão e excelente exatidão. Tá? A volumetria é um método bastante rápido. Tá? É um método bastante rápido. Agora, a gravimetria tem um problema. Tá? Então, entre a utilização de gravimetria e volumetria. Se o tempo de análise não for um fator preponderante para o teu laboratório, você pode usar a gravimetria. Tá? Agora, se o tempo for um fator preponderante, quer dizer, a velocidade de emissão de resultados que o laboratório deve ter é bastante grande, alguém está exigindo, quer para amanhã o resultado. Tá? Aí não pense na gravimetria. Ela é uma técnica que nós falamos na aula passada, bastante lenta. Né? Ela é precisa, é exata, né? Mas ela é lenta. Aí a volumetria tem uma preponderância em relação à gravimetria. É mais rápido. Anos com a instrumentação também. Então, o exercício número 20. 0,35 gramas de uma amostra comercial de sulfato de sódio foram dissolvidos em água e tratados por cloreto de bário em excesso. Acho que eu já falei dessa reação para vocês nessa aula passada, né? Então, obteve-se um precipitado branco que pesou 0,540 Professora, eu não estou lhe ouvindo. Mas o meu... Só você? Todos já estão me ouvindo? Sim, professor. Eu estou ouvindo. Então, é um problema, eu não sei, o meu aqui está ok. Dissolvidos em água e tratados por cloreto de bário em excesso. Tá? Já falei nessa reação na aula passada. Então, obteve-se um precipitado branco que pesou 0,540 gramas. Qual a pureza? Como eu falei, na análise gravimétrica, a gente não tem padrão, mas tem que conhecer a estequiometria da reação. Tá? Então, eu tenho ali o sulfato de sódio mais o cloreto de bário. Tá? Vai dar o sulfato de bário, que é um precipitado branco, que é um sólido, tá? Mais 2 moléculas de NaCl. Então, a massa molar do sulfato de sódio é 142 gramas por mol, a massa molar do sulfato de bário, então, 210,34 gramas por mol, e a massa do meu precipitado, 0,540 gramas. Tá? Então, a massa do meu sulfato de sódio, né, vai ficar 0,329 gramas. Então, 0,329. Deixa eu ver. Então, em 0,350 gramas, tá, de sulfato de sódio comercial, tá? Ele quer saber o grau de pureza desse material aí, né? Então, em 0,350 gramas de sulfato de sódio, eu tenho 0,329 de sulfato puro. Sulfato puro. Tá? Em 100 gramas, porque ele quer saber o percentual da amostra comercial, então eu vou ter tanto de pureza. Ou seja, nesse caso, eu vou ter, então, 94% de pureza. Eu esqueci de falar na aula passada, mas a gente chama de fator gravimétrico, tá? Então, não há nenhum bicho de 7 cabeças. Mas o fator gravimétrico é o seguinte. Tá? Então, o fator gravimétrico, por definição, é a razão entre a massa atômica ou molecular da substância que se deseja, tá? E a massa da substância pesada. Então, por exemplo, lá no ferro, né, eu posso ter ele na forma de sulfato, essa é a substância desejada. Ou posso ele ter, por exemplo, na forma de hidróxido, né, o alumínio é a mesma coisa, tá? Mas, após a calcinação, ele vai ter uma outra composição, tá? Que a gente chama de substância pesada. Então, a razão entre a massa molar da substância desejada,
tá? E a substância pesada me dá o que se chama de fator gravimétrico. Tá? Então, no primeiro caso, caso A, aqui em cima, eu tenho a substância desejada, é o AS2O3, e a substância pesada, a G2ASO4. Tá? E o elemento, então, que eu quero determinar é o arsênio. Tá? Então, a substância desejada é o AS2O3, a massa molar, pegando da tabela, dá 190 gramas por mol. E a substância pesada é o AG2ASO4, que é 463. Tá? Agora, eu tenho que perceber o seguinte, né? A obtenção de 2 moles de AG3ASO4 necessária para 1 mol de AS. Pode ver que no AS, eu tenho 2 moles de AS, e aqui eu tenho 1 mol de AS. Então, eu tenho que acertar isso aqui, né? Então, vai ficar, então, o fator gravimétrico vai ficar 198, né? Que é a substância pesada, tá? Dividido pela substância desejada, que é 243. Só que eu tenho uma proporção de 2. Aqui eu tenho, na pesada eu tenho apenas, na desejada, perdão, eu tenho, na pesada eu tenho o AS2, eu tenho, na pesada eu tenho 1 AS, e aqui na desejada eu tenho 2 AS. Tá? Então, eu tenho que fazer essa relação. Tá? Então, vai ficar 198 gramas na substância desejada, vezes 2 vezes a substância desejada, porque eu tenho 2 AS ali. Tá? Então, o fator gravimétrico dá 0,21. Tá? Se não tiver essa relação, se for 1 para 1, aí não tem que se preocupar. Então, tem que tomar cuidado só quando aqui na substância desejada eu tenho 1 ferro e aqui na pesada eu tenho 2 ferros. Então, eu tenho que normatizar essa situação. É o único problema. Aqui no B também é a mesma coisa. Então, eu tenho a substância desejada é o FeSO4, tem 1 ferro, e na substância pesada eu tenho 2 ferros, Fe2O3. Tá? Então, aqui também. Então, o fator gravimétrico vai ficar 2 vezes 152 dividido por 160, né? Que é a substância pesada. Tá? Então, eu tenho um fator gravimétrico de 1,9. Né? E a mesma coisa, então, é feita aqui para o fator gravimétrico do óxido de potássio, né? Do potássio, né? Então, leva em consideração aqui as 2 moléculas, então vai ficar o fator gravimétrico 0,13. E na resposta D, que é essa aqui do silício, né? Do silício, tá? Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, né? Silício. Então, eu tenho que levar em consideração essa situação aí do silício, né? Então, vai ter 3 vezes 60, dividido por 278, né? Que o fator gravimétrico dá 0,65. Tá? Então, sempre lembrando que o fator gravimétrico, né? Em alguns textos eles falam muito sobre esse fator gravimétrico, por isso que eu resolvi mostrar para vocês, tá? O fator gravimétrico, então, é sempre essa relação entre a massa molar da substância desejada, né? E sobre a massa molar da substância pesada. Tá? Então, nem sempre a substância desejada é igual à substância pesada. Tá? Nem sempre a substância desejada é a substância pesada. E tem que perceber sempre essa relação. Quantas moléculas, né, quantos átomos da espécie que você está analisando tem na substância desejada e quantos tem na substância pesada, para fazer a correlação, para poder fazer o cálculo correto, então, do fator de gravimétrico. Tá? E aqui, então, encerra essa minha... os exercícios que eu montei para vocês aqui para a aula de hoje, tá?